Uma menina de rua de 8 anos disse a uma garçonete: "Você é minha mãe. O que acontecer a seguir vai te chocar." E se um único ato de gentileza em uma noite congelante pudesse levar uma garçonete a descobrir os laços familiares mais inesperados, se ter que escolher entre seus próprios sonhos e o futuro de uma criança? O ar persineiro era uma relíquia, com sua cabine de vinil vermelho transbordando, sua jukebox tocando constantemente um loop arranhado de Springsteen e Billy Joel para Amélia Brooks, de 28 anos. Era ao mesmo tempo uma tábua de salvação e um grilhão. Seus cabelos escuros constantemente escapavam do coque bagunçado, emoldurando um rosto marcado pela exaustão de turnos duplos, uma vida que havia descarrilado 3 anos antes. Um acidente de carro a roubou de seus pais e a deixou com seu irmão de 16 anos, Jacob, e uma montanha de dívidas que engoliu seus sonhos. Ela já havia pretendido se tornar terapeuta para guiar outras pessoas em suas dores. Agora, ela servia café, esfregava balcões e sorria com os dentes cerrados em troca de gorjetas que mal conseguia manter as luzes acesas. O restaurante era seu universo, seus clientes habituais, suas constelações, o velho sorvendo seu café com rancor. Clara, a enfermeira do turno da noite que dava gorjetas e as amassava. Tommy, o caminhoneiro que deixava rabiscos em guardanapos. Amélia sabia de cor suas histórias, suas peculiaridades, seus pedidos. Eles eram sua família improvisada, sua tagarelice um escudo contra a solidão que se insinuava à noite. Mas naquela noite o frio penetrava impiedosamente pelas janelas rachadas do restaurante e o ar parecia carregado, como se a cidade estivesse se preparando para algo não dito. Às 0h47, o sinal tocou e Amélia ergueu os olhos, limpando o balcão, para ver uma menina, de não mais de 8 anos, parada na porta, com o corpo magro ofuscado por um casaco cinza esfarrapado, o cabelo escuro emaranhado, as bochechas afundadas e as mãos trêmulas enquanto agarrava as bordas desfiadas do casaco. Os olhos, grandes demais para o rosto delicado, perscrutavam o ambiente com uma mistura de medo e desafio, como se desafiasse o mundo a notá-la. O coração de Amélia parou sozinho. Ela atravessou a lanchonete em segundos, os tênis silenciosos no linóleo gasto. "Ei, querida", disse ela, agachando-se na altura da menina. Sua voz suave, mas firme. "Você está bem? Onde está sua família?" A menina não respondeu. Ela se arrastou até uma mesa e deslizou para dentro. Seu corpo pequeno mal amassou a almofada. Amélia pegou uma caneca, serviu chocolate quente e empurrou-o para o outro lado da mesa. "Isso vai te aquecer." Por conta da casa, os dedos da menina, doloridos de frio, se fecharam em torno da caneca. Ela bebeu lentamente. Seus ombros relaxaram um pouco. Amélia observou. Seus instintos gritavam. Aquela não era uma criança perdida que havia fugido. Havia algo mais profundo. Tristeza, fome, uma força silenciosa que não pertencia a alguém tão jovem. "Qual era o seu nome?" perguntou Amélia em voz baixa. "Sophie." A menina sussurrou sua voz, quase sem fôlego. "Sophie Harris. Eu sou Amélia. Prazer em conhecê-la. Sophie." Ela sorriu, mas sua mente estava a mil. Nenhum casaco de verdade, nenhum adulto, nenhuma explicação para o porquê de uma criança estar lá fora em uma. A nevasca passou antes que ela pudesse perguntar mais. Sophie olhou para seus olhos castanhos, brilhando de lágrimas. "Você é minha mãe", disse ela baixinho. Amélia achou que tinha imaginado. Amélia prendeu a respiração. "O que você disse?" "Querida, você é minha mãe", repetiu Sophie, seu olhar firme como se tivesse dito uma verdade que estava esperando há anos para vir à tona. As palavras a atingiram como um trem de carga, cruas e impossíveis. Amélia riu nervosamente, ignorando a situação. "Ah, querida, não estou aqui. Só estou aqui para ajudar." "Tudo bem." Mas os olhos de Sophie se fixaram nos dela com firmeza e determinação, e Amélia sentiu um arrepio que não vinha das janelas com correntes de ar. Era como se Sophie visse algo nela, uma conexão, um destino que Amélia ainda não conseguia compreender. O turno de Amélia se estendia até às 2 da manhã, mas ela não podia deixar Sophie sozinha. O lugar estava quase vazio. Apenas o velho murmurava enquanto tomava café e a jukebox tocava, o pianista. Amélia trouxe um prato de panquecas para Sophie e observou enquanto a garota comia com mordidas cuidadosas e deliberadas, como se temesse que a comida desaparecesse entre as mordidas.
Sophie deixou escapar fragmentos de sua história. Sua mãe Fiona morrera 4 meses antes. Ela adoecera. Sophie disse em voz baixa. Seu olhar estava distante. Ela não acordou. Sem pai, sem família, sem lar. Sophie sobrevivera, vagando por becos, vasculhando lixeiras, desviando de estranhos que a assustavam mais do que o frio. O peito de Amélia se apertou. Ela conhecia a perda. O acidente de seus pais havia abalado seu mundo, mas aquilo era diferente. Ela era uma criança sozinha, em uma cidade que devorava os fracos. Pensou em Jacob dormindo em seu apartamento apertado e no fardo de alimentá-lo, vesti-lo e mandá-lo para a escola. Será que ela conseguiria assumir mais, não é? Sua vida já era um castelo de cartas, a uma rajada de vento de desabar. Mas a de Sophie era minha mãe. Não apenas a confusão de uma criança, mas um apelo que se cravava no coração de Amélia. Ela tomou uma decisão. Sophie, disse ela, ajoelhando-se ao lado da mesa. Você não pode ficar aí fora esta noite, é muito perigoso. Venha para casa comigo primeiro. A gente resolve isso amanhã. Sophie assentiu. Suas mãozinhas deslizaram para as de Amélia enquanto saíam do restaurante. A neve rangia sob seus pés. As luzes da cidade estavam borradas pela tempestade. O apartamento de Amélia ficava uma curta caminhada de distância. Um apartamento de um quarto com a tinta descascando. Um radiador barulhento e um sofá afundado no meio. Jacob estava deitado nele, o livro de química aberto contra o peito, os cachos escuros caindo sobre os olhos. Ele se sentou quando eles se intrometeram. Franziu a testa e olhou para Sophie. Quem é? Perguntou, com a voz pesada de sono. Sophie. Amélia disse que vai passar a noite aqui. Jacob ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. Jogou um cobertor extra para Amélia, e ela fez uma cama para Sophie no sofá, enquanto Sophie se encolhia, agarrando o casaco esfarrapado como se fosse um salva-vidas. Amélia sentiu uma onda de proteção. Aquilo não era mais apenas um gesto gentil. A força silenciosa de Sophie. Sua confiança impossível havia aberto uma parte do coração de Amélia que ela pensava estar selada para sempre. Amanhã trouxe uma dura realidade. Amélia ligou para o serviço social, esperando uma transferência rápida. Uma assistente social colocaria Sophie em um lar ou lar adotivo, e Amélia poderia retornar à sua vida cotidiana. O processo era um labirinto de burocracia. A senhora Larson, uma assistente social com olhos cansados, uma prancheta manchada de café, confirmou a história de Sophie. Fiona Harris morrera de overdose de heroína e não deixará parentes conhecidos. Sophie vivia nas ruas havia meses, invisível para o sistema. Você fez a coisa certa ao acolhê-la, disse a senhora Larson, rabiscando notas, mas 4 cordas é um grande passo. Você é jovem, tem seu irmão, mal consegue se sustentar. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Amélia hesitou. Sua vida era um ato de equilíbrio. Turnos dobrados no restaurante, a mensalidade de Jacob, os empréstimos estudantis para seu curso de psicologia abortado. Ela tinha 28 anos, estava imersa em responsabilidades e ainda não estava pronta para ser mãe. Mas então viu Sophie sentada à mesa da cozinha, em um dos velhos cadernos de Jacob, desenhando um girassol torto. Aquelas palavras, você é minha mãe, não eram apenas um capricho, era uma conexão frágil, mas real, formada nos momentos tranquilos do café da manhã e no silêncio compartilhado. Eu quero tentar, disse Amélia finalmente. Ela precisa de alguém. O processo de cuidar era exaustivo. Papelada, verificação de antecedentes, visitas domiciliares, sessões de treinamento. Amélia conciliava tudo enquanto trabalhava no restaurante. Com o corpo dolorido e a mente a mil, Sophie se acomodou em sua rotina. Tímida, mas curiosa, ela seguia Amélia pelo apartamento, perguntando-lhe sobre tudo, desde a lição de álgebra de Jacob até a receita secreta de panquecas do restaurante. Ela se encolhia com barulhos altos, seus olhos se voltando para a porta, mas também ria quando Jacob lhe ensinava truques de cartas ou secretamente lhe dava biscoitos extras quando Amélia não estava olhando. Jacob, inicialmente desconfiado, suavizou-se em relação a Sophie, despenteando seus cabelos, chamando-a de filha e deixando-a ganhar no Goldfish. Amélia vislumbrou a garota. Sophie podia ser inteligente, espirituosa e leal, mas também o eram as sombras, os pesadelos que a acordavam gritando, a maneira como ela acumulava comida em suas bolsas.
Amélia ficava acordada até tarde pesquisando traumas de infância e tirando a poeira de seus velhos livros de psicologia. Ela não só ajudou Sophie a sobreviver, como também a ajudou a se curar. Mas, com o passar das semanas, uma nova ameaça emergiu que testaria a determinação de Amélia como nunca antes. 6 semanas após a chegada de Sophie, um homem de terno sob medida entrou no ar Perginer. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos penteados para trás, olhos frios como o vento de janeiro. Ele se apresentou como Edward Harris, tio de Sophie, irmão de seu pai, Daniel Harris, que havia desaparecido 10 anos antes. Edward alegou que estava procurando por Sophie desde a morte de Fiona e agora queria trazê-la para casa. O estômago de Amélia se revirou. Para casa, disse ela, com a voz áspera. Onde você estava quando ela dormia em beco e morria de fome? O sorriso de Edward era tênue, um mal-entendido ensaiado. Minha família tem dinheiro, escolas particulares, tutores, um lar de verdade. Sophie merece uma vida inteira de oportunidades. Amélia olhou para Sophie, que estava sentada em uma cabine, segurando um giz de cera com tanta força que ele quebrou. Ela vinha fazendo isso desde que Edward chegou. Seu olhar estava fixo na mesa. Algo nas palavras polidas de Edward parecia mentira, mas Amélia não conseguia identificar o que era. Ela concordou em se reunir com o Serviço de Proteção à Criança, determinada a proteger os interesses de Sophie. A reunião foi um desastre. A família Harris era uma das mais ricas de Nova York. Sua fortuna foi construída com investimentos imobiliários de dinheiro antigo. Como filha de Daniel, Sophie era a única herdeira de um fundo fiduciário de 75 milhões de dólares. Ela estava completando 18 anos. Edward não estava interessado em Sophia, mas na herança dela. Ele ofereceu um acordo a Amélia, 150 mil dólares para sair, o suficiente para pagar suas dívidas, mandar Jacob para a faculdade e recomeçar. As mãos de Amélia tremiam enquanto ouvia como o dinheiro do restaurante poderia mudar tudo, terminar seus estudos e dar a Jacob o futuro que ele merecia. Mas o rosto de Sophie surgiu em sua mente, aqueles olhos lacrimejantes, aquela confiança silenciosa. Não, disse ela, com a voz firme, ela não está à venda. O sorriso de Edward desapareceu. Você é uma garçonete sem nada, disse ele, com a voz baixa e venenosa. Nós a aceitaremos, legalmente ou não. Edward não estava blefando. A família Harris desencadeou um ataque judicial, retratando Amélia como incapaz de sustentar Sophie. Eles vasculharam seu passado, as contas médicas não pagas de seus pais, sua desistência da faculdade, os avisos de despejo dos quais ela se esquivou. Eles subornaram assistentes sociais, espalharam boatos sobre sua estabilidade mental e até enviaram ameaças anônimas para seu celular. Entregue-a ou você se arrependerá. Certa noite, um tijolo quebrou a janela da lanchonete com um bilhete grudado, uma última chance. O medo de Amélia cresceu, mas sua determinação também. Ela se matriculou em aulas noturnas para terminar seu curso de psicologia e estudou direito de família. Entre os turnos, contatou Sarah Klein, uma advogada de pro bono com reputação de assumir casos impossíveis. Sarah, uma mulher perspicaz com fogo nos olhos, viu que estava em jogo. Uma criança presa em um cabo de guerra por. Um homem concordou em lutar juntos. Eles descobriram o passado de Edward, negócios imobiliários obscuros, sonegação fiscal, um processo de um primo que ele havia fraudado. Mas quanto mais fundo eles cavavam, mais perigoso se tornava. O apartamento de Amélia foi arrombado, seus documentos foram espalhados, embora nada tenha sido roubado. Uma SUV preta a seguiu da lanchonete até sua casa certa noite, com os faróis brilhando em seu retrovisor. Jacob percebeu sua tensão e perguntou, "Você está bem, Amis?" Ela forçou um sorriso para não assustá-lo enquanto Sophie se abria mais, compartilhando memórias de sua mãe. Fiona tinha sido uma artista apesar de seu vício, pintando murais coloridos. Um pingente de safira passado de geração em geração, simbolizando o legado Harris. Sophie não sabia onde estava, mas a obsessão de Edward os fez suspeitar. Amélia e Sarah rastrearam a história do pingente e descobriram que